Muito bem, chegou o momento do nosso querido Ciro Lilla, presidente da Mistral. O Ciro é reconhecido internacionalmente como o maior conhecedor de vinhos do Brasil. Você deve ter recebido esse título com muita honraria, porque é um título importante, né, Ciro? Acho que não era, o conhecedor é por conta dos amigos. Eu fui considerado a pessoa mais influente do mundo do vinho no Brasil. O mais influente no mundo dos vinhos brasileiros. Olha, Ciro, hoje nós escolhemos falar um pouquinho sobre a Toscana e seus vinhos italianos. A Toscana, na sua opinião, que conhece e que vai a mil dadas vezes viajar e ver as novidades, não é? A Toscana é a mais bela região vinícola do mundo? É uma delas, é difícil dizer a mais bela, mas porque tem outras bonitas, a Provence, Bordeaux, tem regiões bonitas em diversos países, mas considerando tudo, a beleza natural, a paisagem, as cidades maravilhosas que tem, os vinhos fantásticos, a comida, considerando tudo, eu acho que a região vinícola mais bonita do mundo, você pode dizer que é a Toscana. Fala um pouquinho da Toscana, que nós temos imagens aí, o Haroldo está com as imagens dele. Vamos colocar um pouquinho a Toscana para o Ciro falar onde fica exatamente a região vinícola. A Toscana fica no centro da Itália e para cima de Roma. Ela vai do norte, você pode dizer que o coração da Toscana está entre a cidade de Florença, mais para o norte, passa por Siena e vai até Montepulciano, mais para o sul, perto da autoestrada para Roma. Nesse pedaço tem o coração da Toscana. Você pode considerar que você visitando essa região, você visitou a Toscana. E naturalmente o turista que visita a Itália pode comprar um tour pela região da Toscana. Olha, deve ter turisticamente. É muito fácil de visitar, porque entre Toscana, entre Florença, Siena e depois de Siena tem Montalcino e Montepulciano, você visitou o principal da Toscana. Então dá para fazer de carro, tranquilo. Não é? Agora, quais são os vinhos mais tradicionais da Toscana? Os mais tradicionais são o Chianti, que todo mundo conhece, o Brunello di Montalcino, que faz tanto sucesso já há muito tempo, e o Vinho Nobile de Montepulciano. Tem muito vinho na Toscana, mas esses três são os mais tradicionais. Então vamos repetir, o Chianti... O Chianti, o Brunello di Montalcino e o Vinho Nobile de Montepulciano. O Chianti é um grande vinho, a gente sempre ouve falar, você mesmo sempre falou, não é? Mas não é um vinho que vive um pouco mais da sua fama, da sua notoriedade? Eu diria que não. O Chianti tem um problema. O Chianti era a lei que regulamentava a produção do Chianti era perversa, porque ela exigia que usasse uva branca misturada, exigia que usasse uvas inferiores e não permitia o envelhecimento em carvalho, então ela atrapalhava a produção de melhores Chianti. O que acontece? Os produtores, sabendo que se eles alterassem o método de produção e dessem um tratamento mais VIP, com uvas melhores, produziriam um grande vinho. Então, o que eles fizeram? Eles falaram que se dane a lei. Se a lei não permite que chame Chianti, eu vou fazer do jeito que eu acho e eu chamo de vinho da tábua, vinho de mesa. E aí surgiram os super toscanos, porque eles ficaram melhores do que os Chiantis, ficaram os melhores vinhos da Toscana. Aí o que acontece? O governo teve que se render à realidade, mudou a lei. O Chianti, então, pode dar o mesmo tratamento que foi dado aos vinhos toscanos, aos super toscanos. Com isso, o Chianti virou de novo um grande vinho, está no auge da sua história. Falando de Chianti, vamos começar o nosso trabalho. Esse é qual? Esse é um Chianti clássico, San Lorenzo. Clássico quer dizer que vem da melhor região de Chianti, San Lorenzo, do produtor Castelo de Ama. Lá vou eu começar a minha sessão. Olha, é o quadro que eu mais gosto de fazer no meu programa, é com o Ciro Lilla. Saúde. Saúde. Agora, Ciro, o que você pode nos falar de um vinho que todo mundo já ouviu falar e muitos já tomaram, já provaram, que é o Brunello di Montalcino, não é? Tem uma sonoridade, o nome do vinho. O que você quer ver? Um Brunello di Montalcino. Montalcino é um lugar. Você tem... Os Chianti são produzidos basicamente entre Florença e Siena.
Você, para baixo, para o sul de Siena, você vai chegar em Montalcino, que é uma cidade fortificada, no alto de uma montanha, é uma cidadezinha pequena, era uma cidade fortificada, como tantas na Toscana, e onde se produz, perto e ao redor de Montalcino, com as uvas do que vem do redor de Montalcino, você produz o Brunello. Os dois vinhos são produzidos com a uva Sangiovese, o Chianti e o Brunello. A diferença é que o Brunello é produzido com um clone diferente e que a casca é mais grossa. Quando a casca da uva é mais grossa, vai dar um vinho com mais tanino e mais cor e mais corpo. Então, o Brunello é um vinho excepcional. Você pode dizer que todo Brunello é melhor que todo Chianti, mas o Brunello é mais encorpado normalmente, mais escuro, dura mais tempo e é outro grande vinho italiano. Esses vinhos todos a gente tem à disposição na Mistral. Na Mistral tem vários Chiantis, vários Brunellos e vários de tudo. Se eu for lá na Mistral, aliás, eu já fui, não é? Mas só para orientação deles, tem sempre alguém que tem pelo menos conhecimentos básicos para recomendar. O pessoal é bem treinado, bem treinados. Agora, você coloca o Vinho Nobile de Montepulciano, é assim que se fala? É isso. Repete, se eu falei. Vinho Nobile de Montepulciano. Montepulciano. Só fala no mesmo nível do Brunello de Montalcino e do Chianti clássico? O Vinho Nobile de Montepulciano é muito menos popular, digamos assim, menos conhecido do que os outros dois. Mas ele está, sem dúvida, os melhores Vinho Nobile de Montepulciano estão no mesmo nível dos melhores Brunellos e Chianti. Montepulciano, o espectador não pode fazer confusão entre o vinho Montepulciano da Abruzzo com o Vinho Nobile de Montepulciano. As pessoas fazem essa confusão. O Montepulciano da Abruzzo é um vinho produzido na região de Abruzzo, no sul da Itália, com a uva Montepulciano. Enquanto que o Montepulciano da Abruzzo é um vinho produzido com a Sangiovese ao redor da cidade de Montepulciano. Que é uma cidade, aliás, maravilhosa de visitar também, fica incrustada numa montanha. Então, você tem grandes vinhos produzidos com a uva Sangiovese nessas três denominações. Agora, o Montalcino é pequenininho, é uma cidade pequenininha. Muito pequenininha. Você está mostrando aí, Montalcino? Florença é a maior, Siena vem depois, Montalcino é pequena e Montepulciano talvez seja ainda menor. Olha, Ciro, eu acho que vale na nossa próxima entrada, nosso próximo encontro aqui no ar, continuar falando um pouquinho da Toscana, porque a Toscana é uma coisa muito especial. E tem outros vinhos maravilhosos fora os que eu falei hoje. Obrigado. Ciro Lilla, meu querido amigo. Um grande prazer. Meu mestre. Muito prazer.